e vão juntamente comigo ouvir a palavra de Deus e estar junto com Ele nesse instante. Deus está presente aqui porque a palavra diz que Ele está em nós. E onde estiver 2 ou mais reunidos no nome de Jesus, Ele se faz presente. Então aqui tem mais que 2, tem mais que 3, né? Aqui tem uma multidão que todos estão crendo no Senhor e verdadeiramente Ele está em nós. Então nós temos como tema nesta noite falar sobre que é tempo de plantar. Todos nós nos foi dado uma semente, todos nós que nascemos de novo foi nos dado uma semente, e essa semente ela não é para ser guardada em depósitos, ela não é para ser guardada nas nossas despensas. Essa semente que o Senhor nos deu, ela serve para que nós venhamos plantar. Então, o que seria essa semente? Alguém se arriscaria a dizer nesta noite que semente é essa que você recebeu e que você precisa plantar? Alguém sabe dizer que semente é essa? Boas novas. Oi? As boas novas. As boas novas, né? Também as boas novas. O Wilson já falou ali de uma forma traduzida, né? Na verdade, essa semente é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que traz para nós, sim, boas novas, que traz para nós salvação, que traz para nós luz, que traz para nós aquilo que é necessário para que nós venhamos adquirir o que o Senhor quer que nós venhamos receber aqui na terra. O Senhor quer que nós sejamos uma nação próspera e nós só seremos prósperos se verdadeiramente plantarmos a semente. Então eu queria que você juntamente comigo abrisse aí a Bíblia no livro de João, no capítulo 12, e o versículo é o 24. Então a palavra de Deus nos diz assim: digo-lhes, e quem falou isso foi o próprio Jesus. Nós temos aqui uma fala direta de Jesus. Então vale bem a pena nós aguçarmos os nossos ouvidos, porque nós estamos ouvindo aqui algo que o próprio Jesus falou. E ele disse assim, versículo 24: digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas, se morrer, dará muito fruto. Essa parábola o Senhor falou aqui para os discípulos e tem muito ao que nos dizer nesta noite. Primeiramente, ele falou de um grão. Um grão é uma semente. Essa semente, ela precisa cair na terra. Depois que ela cair na terra, vai passar por um processo, e esse processo vai trazer um resultado para nós. O Senhor pegou este grão de trigo, pegou esta semente, e Ele entregou para nós. Não é mais o Senhor quem vai plantar o grão de trigo na terra. Quem vai plantar o grão de trigo na terra é você. Então, entenda desde já que a responsabilidade de semear a palavra de Deus na terra não é mais do Senhor. Ele te entregou este grão de trigo e agora quem precisa plantar ele na terra é você. Diga assim, sou eu. Eu preciso plantar a semente na terra. Que terra é essa, irmãos? Que lugar é esse que o Senhor nos deu uma semente para ser plantada? Esta terra é o coração do seu próximo. Então, todos aqueles que se aproximar de você, você precisa tirar o grão, a semente que lhe foi dada e plantar nesta terra. Edivaldo, e depois disso? Depois disso, o Senhor se encarrega de dar o crescimento. Mas o seu papel é plantar esta semente. Você vai ter, irmãos, que entender que tudo no começo é difícil. Nós conhecemos o Senhor há algum tempo, uns um tempo maior, outros há pouco tempo, e nós vemos que não é tão fácil plantar a semente. Então tudo no começo é bastante difícil. Mas o Senhor ele te chamou para que você possa matar o seu ego através desta semente. Quando esta semente ela cai na terra,
há um processo de morte. Nós vimos aqui em João que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ficará só. Então, quando esta palavra, esta semente, este grão, nesta linguagem metafórica de Jesus aqui, nesta linguagem que ele trouxe com muita acessibilidade para que nós pudéssemos entender da melhor maneira possível, quando ela cai na terra, quando ela cai em nossos corações, precisa haver um processo de morte. Então, a semente cai na terra e nós precisamos morrer. A semente cai no nosso coração e agora é necessário que o efeito desta semente provoque a morte do nosso ego. Mas isso não é fácil. Não é um processo fácil. Porque abrir mão do nosso ego, morrer, não é fácil. Mas quem disse que seria fácil? Mas é interessante é que quando nós recebemos essa semente em nossos corações, nessa terra chamada coração, que foi semeada através da vida de alguém, sempre tem um agricultor para cultivar o nosso ego. Queridos, para cultivar a semente, não aparece muita gente não. Mas para cultivar o ego, para cultivar a terra, aparece assim de agricultor para cuidar, para que essa semente ela não consiga morrer ou matar o nosso ego. É bem verdade, irmãos, que nós temos muitos amigos, como Timão e Pumba, né? Quem já assistiu ali o Rei Leão sabe que existem aqueles amigos, né? Que diante de todas as situações para ele, Hakuna Matata. Hakuna Matata. Ou seja, não tem problema isso que você está fazendo. É só uma vezinha. É só uma diversãozinha. É só um passeiozinho. É só uma dancinha. É só uma diversãozinha. E isso vai dizendo para você cada vez mais no seu coração, Hakuna Matata. Ou seja, não tem problema. O que é isso? Cultivo do nosso ego. Queridos, é necessário que haja uma morte em nós. Enquanto nós não morrermos, estaremos só, mesmo que em meio a uma multidão que nos cerca. Nunca vai faltar pessoas ao nosso lado. Sempre vai ter parentes, amigos, colegas de trabalho, de escola, de faculdade. Estas são as pessoas que vão estar ao nosso lado, mas se nós não decidirmos deixar que a semente provoque a morte do nosso ego, a palavra diz que nós estaremos só. Então chega esses que diz para você, nada é um problema. Você já ouviu isso? Depois que você recebe a palavra, você não vai não para tal lugar? Vou não. Besteira, é só essa vez. É só uma festinha, olha, nós estamos em tempo junino e é só uma dancinha. É só um cálicezinho. É só um passeiozinho. Hakuna Matata. Não tem problema. Não tem problema. E você vai permitindo que a sua terra do ego seja cultivada, seja cada vez mais fortalecida, e a semente não consegue germinar numa terra onde não é propícia para que haja morte. Nós vamos ver muitas coisas nesta noite ainda, irmãos. O que acontece ali naquele filme? Não sei quando esse filme foi lançado, mas eu vim assistir agora há pouco com o Wilson na casa dele. Depois eu vi uma reprise e eu pude ver algumas coisas naquele filme. E eu pude ver que num dado momento aquele filme aparece ali um macaco com uma bengala. E eu não sei se você entendeu o enredo ali daquele filme, mas aquele macaco ali com aquela bengala queria trazer a representação de Moisés, que queria salvar aquele leão. E o que é que acontece? Ele chega perto daquele leão e diz, está com saudade do seu pai? Preste atenção, queridos.
E Simba diz: estou. E o que é que ele diz? Olha na água. Olha na água. E aquele leão vai, quando olha na água, o que foi que ele viu ali? A imagem e a semelhança do Pai. A imagem e a semelhança do seu Pai. Porque o seu reflexo representava o quê? A imagem e a semelhança do seu Pai. Como era o nome do pai dele no filme? Como era o nome do pai dele no filme? Mufasa. O que é que quer dizer Mufasa? Ali representado naquela cultura africana, Deus. Era o leão. Era a força. Quando ele olhava ali, naquele reflexo da água, ele pôde ver ali a semelhança, a imagem do próprio Pai, da força, do leão, do Deus que ele precisava naquele momento. Muito bonita a tradução daquele filme, eu achei. E o que é que acontece, irmãos? No dia que você parar de cantar, preste atenção, queridos, no dia que você parar de cantar Hakuna Matata, a sua vida vai passar por um processo de crescimento. Mas sabe por que você não cresce? Porque tudo para você é Hakuna Matata. Não tem problema. O pecado não tem problema. A desobediência não tem problema. O esfriamento não tem problema. A vida para si não tem problema. E isso quer dizer que você todos os dias está cantando Hakuna Matata. Você está entendendo, irmãos, como a coisa é tão sutil? Existe uma terra e existe uma semente, mas precisa haver um processo de morte. E isso só vai acontecer quando você decidir olhar para a água. Quando você olhar para a água, você vai ver que você amadureceu. Que quando você vê o reflexo daquela água, não é mais você. Mas no reflexo daquela água, você vai ver a imagem do Pai. Queridos, é isso que precisa acontecer em nós. Nós precisamos olhar para a água e não ver mais o reflexo das nossas vidas, das nossas desobediências, das nossas fraquezas, das nossas rebeldias, do nosso individualismo. No reflexo daquela água precisa ser visto o reflexo do Pai. Porque ele disse assim: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Mas não somos mais assim. Não somos mais do jeito que ele nos fez. Porque todos os dias nós estamos dizendo Hakuna Matata. Não tem problema. Não tem problema para o ódio. Não tem problema para o pecado. Não tem problema, irmãos, para a falta de perdão. Não tem problema para aquilo que nós fazemos deliberadamente. E aí, quando nós olhamos para a água, qual o reflexo que nós conseguimos ver? Da nossa desobediência, da nossa vida pecaminosa, irmãos. E aí nós não conseguimos o quê? Nós não conseguimos prosperar. A semente, ela foi dada, preste atenção, queridos, para cair na terra, morrer e dar frutos. Então existe todo um processo. Esse processo se chama prosperidade. Ah, Edivaldo, e prosperidade não é dinheiro, não? Não. Prosperidade nunca foi dinheiro. O que é prosperidade? Prosperidade é crescer. Prosperidade, irmãos, é quando a nossa vida, ela cresce. Fala assim, ó, prosperidade
é crescer. Então pare de correr atrás de prosperidade buscando dinheiro. Dinheiro é apenas riqueza. Mas prosperidade é crescimento. Crescer onde, Edivaldo? Crescer na alma, crescer na carne e crescer no espírito. Quando essas três coisas crescerem ao ponto de estar debaixo do governo de Deus, e quando você olhar na água, o reflexo que você vê é o do Pai, você pode dizer: eu alcancei a prosperidade. Eu sou um homem próspero. Eu estou crescendo todos os dias. Eu alcancei o crescimento. Eu alcancei o governo de Deus sobre a minha vida. Quantas pessoas nascem e morrem correndo atrás de prosperidade, achando que prosperidade é dinheiro. Não é. Prosperidade é quando você consegue subjugar a sua carne ao governo de Deus. Prosperidade é quando você consegue alinhar a sua alma, a sua mente, o seu psique, as suas vontades, as suas emoções com as vontades e as emoções de Deus. Isso mostra que você cresceu. Isso mostra que você se tornou uma pessoa próspera. Porque não adianta apenas, irmãos, cair na terra. Nós vamos ver hoje. Precisa morrer. Isto tem que ser instalado na sua mente como sendo um princípio de Deus. Isso que é, Edivaldo? Isso que diz que nós precisamos alcançar a prosperidade. Desde o ano de 1998, eu falo e ouço falar de um crescimento, de uma ruidostesia, de um filho tecnão pequeno que precisa crescer para se tornar maduro. E isso não passa de uma grande teoria em nossas vidas. Sabe por quê, queridos? Preste atenção. Porque nós não decidimos morrer. No reino, ou você morre, ou você não cresce. No reino, ou você morre, ou você continua só. Preste atenção, queridos. Quantas pessoas você já trouxe para esse reino, para estar abraçado com você, de mãos dadas com você, caminhando com você, juntamente neste reino? Talvez nenhuma. Sabe por quê? Porque você ainda não decidiu morrer. E se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ficará ele só. Amém? Esse é o real significado, irmãos, da palavra prosperidade. É uma vida de crescimento. Mas uma vida de crescimento que alcança a carne, uma vida de crescimento que alcança a alma e uma vida de crescimento que alcança o espírito. Se isso não acontecer, nós vamos continuar como pessoas pobres, medíocres, que não entendemos o propósito de viver no reino e receber uma semente para que possamos semear. Para isso temos que ter, irmãos, clareza do que a palavra de Deus nos diz. A palavra nos diz que se uma semente ela cair na terra e não morrer, ela ficará só. O que é semente? O que é semente, irmãos? Semente é o começo de uma árvore. Entenda que metáfora maravilhosa o Senhor nos falou. A semente é o começo de uma árvore. Por onde é que uma árvore começa? Pela semente. O que é que o Senhor quer que nós nos tornemos? Árvores frutíferas para Ele. Então Ele começa nos entregando uma semente. E essa semente precisa ser repassada para o nosso irmão. Então o que é, irmãos? A semente. A semente é o começo da árvore. Mas, se morrer, dá muitos frutos. E o que é o fruto? Entenda nesta noite. O que é a semente?
é o começo da árvore. E o que é o fruto? O fruto é a finalização da árvore. Porque enquanto a árvore não der fruto, nós não sabemos que árvore é essa. Porque a palavra diz que a árvore se conhece pelo fruto. Então o Senhor, irmãos, Ele nos deu algo para que nós pudéssemos construir. Ele poderia nos dar a árvore. Ele poderia nos dar a árvore plantada, cheia de fruto. Mas Ele nos deu a semente. Essa semente precisa entrar em nós. Precisa causar o processo da morte do nosso ego. E ela vai se tornando ali uma árvore para dar fruto. Então, irmãos, essas são as duas extremidades da árvore. A semente e o fruto. Se o Senhor olhar para você hoje, o que Ele pode ver? Uma pessoa que ainda está no estado de semente, ou Ele já vê você uma pessoa que está no estado de árvore? Mas se Ele te vê como uma árvore, Ele tem conseguido encontrar frutos em você? É um processo que o Senhor, irmãos, entregou para nós e está ali na expectativa que aconteça algo. Ele disse: Edilson, eu confio em você. Tome aqui uma semente, plante esta semente. E nós não podemos, irmãos, guardar essa semente, ainda que seja no lugar mais seguro que nós acharmos que seja. Essa semente precisa germinar. Essa semente precisa encontrar uma terra. Essa semente precisa ser plantada. Essa semente precisa ter o efeito para o qual o Senhor nos deu essa semente. Você está entendendo? O que você tem feito com a semente? O que você tem feito com a palavra de Deus? Irmãos, na palavra de Deus, essa semente, ela não foi dada para nós nos assentarmos de 8 em 8 dias num lugar como esse apenas. Isso não é plantar semente. A semente foi nos dada para que nós, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, na nossa parentela que já não crê mais no Senhor, plantemos a semente. Olha, eu tenho algo que, se eu plantar nesse vaso, vai matar esse germe que está acontecendo aí e comendo toda essa terra, estragando essa terra. E aí você vai e planta essa semente, a palavra de Deus. Essas são as duas extremidades, irmãos, que o Senhor precisa ver acontecer em nós. Desde o plantio da semente até surgir o primeiro fruto. Quantos anos o Senhor espera ver um fruto de você? Será que você já se tocou, já parou? Será que você já se deparou com esse tipo de interrogação? Quanto tempo o Senhor está esperando um fruto? Quem aqui já plantou uma plantinha? Não digo nem uma fruteira, mas uma plantinha. Quem aqui já plantou? Já plantou, né, minha amada? Então, você não fica ansioso quando chega a primavera? Você vai lá, cadê a flor? Ainda não saiu nem um botão. É assim ou não é? Você bota mais água, você bota no sol, você tira do sol, você agoa, você cuida para que o vento não machuque, você olha para que os animais não toquem, você guarda, você cuida e fica naquela ansiedade para ver se daquela plantinha sai pelo menos um fruto, que é a flor. Assim é o Senhor com você e comigo. Quando Ele apostou nas nossas vidas e nos entregou a semente, todos os dias Ele vai olhar se nós já demos frutos. E quando Ele olha, muitas vezes a nossa vida ainda está com um aspecto de semente. Não nasceu nem o galho ainda, nem eclodiu ainda. Ah, amado, viver o reino é viver para o Senhor. Viver o reino não é mais viver para mim mesmo. Viver o reino é viver, irmãos, é viver com propósito.
Nós ainda trabalhamos, nós ainda estudamos, nós ainda, irmãos, viajamos, nós ainda compramos, nós ainda vendemos, nós ainda comemos, ainda dormimos, mas não é mais para isso que nós vivemos. Nós temos que viver para o reino. O reino necessita que uma semente caia na terra, morra e nasça uma fruteira com bastante frutos. E isso agora depende de nós, de você, de mim. Isso é o resultado, irmãos, da prosperidade. A semente se tornou uma árvore que gerou fruto e cresceu. O que é crescer? Crer e ser. Quando você crê e você cresce. Não é redundância da palavra, não. É resultado. Crescer é você crer e ser. Se apenas crer, não cresce. Se for sem crer, não cresce. Então tem que crer e ser. Quando você crê e você é, o resultado é que você prospera. Quem são aqueles que são prósperos no reino? Aqueles que cresceram. Aqueles que se tornaram meninos e meninos inconstantes, meninos todo o tempo, meninos que caem, que se machucam, que ficam para trás, meninos que precisam toda hora de cuidados, não cresceram. Nanismo espiritual. Passa-se o tempo, mas você olha, ainda está do mesmo tamanho. Daqui a 10 anos a gente chega, o Noah está do mesmo tamanho, não pode. É normal. O normal é crescer. Mas para crescer no reino, precisa morrer, precisa dar fruto. Esse é o processo de crescimento. E para morrer e dar fruto, você precisa crer e ser. Não só crer e não só ser. Então o que é que acontece, irmãos? Dentro do exemplo da natureza. Uma fonte, por exemplo. É disso, né, que tem as terrinhas ali em Viçosa. Ele sabe muito bem disso. Como é que uma fonte acontece? A água começa a borbulhar do solo. A água começa ali a borbulhar do solo. E aquela água que parece algo assim, tão, irmãos, tão simples. De repente ela começa, Edilson, rasgar o solo. É assim ou não é? Não precisa ninguém mandar. A própria água vai rasgando o solo. E daqui a pouco não é mais só uma fonte que está jorrando debaixo da terra. Agora já é um córrego, que mais na frente se transforma num rio, que deságua em outros rios enormes, gigantescos, com peixes de 2 metros de tamanho. É assim que a vida precisa acontecer em nós, como uma forma de crescimento. Ela entrou em nós como essa semente que parecia não gerar nada, entrou. Você não sabia nada da Bíblia, você não sabia orar, você não conhecia nada de Deus, você não sabia nada sobre a história de Jesus, você não conhecia nada. Foi apenas uma aguinha que começou a minar ali, naquela terra que parecia não dar nada. Mas essa água precisa estourar, eclodir. Essa água precisa sair de dentro de você e começar a rasgar as veredas do seu coração. E se tornar um grande rio. Um grande rio que possa gerar muitos peixes, muitos frutos. Qual é o fruto do rio? O peixe. Então deixe que esse rio crie frutos em seu coração. Deixe que ele produza peixes em seu coração. Não deixe que fique apenas aquele minadorzinho, onde você todo dia vai lá, puxa a terra, não dá nem para tomar a água porque está lameada ali com barro, misturada com barro. Está uma água que não dá nem para beber. Permita, irmãos, que essa água ela venha eclodir de dentro de você. Rasgue este caminho e se torne não apenas um córrego, mas um rio fundo que possa gerar peixe e alimento para as pessoas.
Porque, irmãos, nós precisamos viver pelo princípio. E o que é o princípio? O princípio é a matéria-prima da criação. O princípio é o próprio Deus estabelecido em nossas vidas. Olha, amado, não precisa um Edivaldo da vida estar aqui dando direção para você, não. Existe uma semente dentro de você que pode te guiar para este caminho. Nós estamos aqui porque nós estamos em comunhão. Eu não estou aqui para guiar você. A semente que está dentro de você, essa é responsável para te guiar para esse caminho. Que caminho, Edivaldo? O caminho de morte. Porque se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ficará ele só. Então, irmãos, a semente, ela carrega toda a potência que a árvore tem. Mas se ela não for plantada, nós não vamos descobrir a potencialidade da árvore que aquela semente representa. Você já viu uma jaqueira? Quantas jacas uma jaqueira suporta? Aquilo ali é um peso enorme. Mas quando nós pegamos, irmãos, um caroço de jaca, quando nós pegamos a semente da jaca, que é aquele caroço, nós não sabemos definir a potencialidade que aquele caroço vai desenvolver como aquela árvore que vai dar tantos frutos e suportar tanto peso. Então, queridos, talvez você receba a palavra de Deus dessa forma. Foi apenas uma pregação, foi apenas um louvor, foi apenas uma mensagem, foi apenas uma oração, foi apenas isso. Isso está limitado numa semente. Deixe isso se tornar uma árvore e revelar para você e para os outros a potencialidade que tem a palavra de Deus. Não limite ela na semente. A semente é apenas o início de tudo. A potência, irmãos, que ela tem, que ela carrega. Todos os dias nós precisamos, irmãos, deixar esta semente eclodir na terra para que possa germinar. E então nós vamos conhecer o Evangelho. E ele precisa, irmãos, germinar. O Evangelho precisa ser praticado ao ponto que possa ser germinado nos corações. Você sabia que você tem, irmãos, a capacidade de plantar? Se você não sabia, você vai sair daqui hoje sabendo. Edivaldo, eu pensei que quem tinha que plantar era o pastor. Eu pensei que quem tinha que plantar era o padre. Eu pensei que quem tinha que plantar era o reverendo. Eu pensei que quem tinha que plantar era aqueles que tinham alto conhecimento da palavra. Eu pensei que quem tinha que plantar eram aqueles que estavam a cargo de transmitir a palavra de Deus aqui na terra. Não! 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Vamos ler? Paulo disse o quê? Deus plantou? Não. Paulo disse, foi Moisés quem plantou? Não. Foi Abraão, o homem da fé, que plantou? Não. Paulo disse, eu plantei. Diga assim, eu plantei. Eu plantei. A responsabilidade de plantar, irmãos, é sua. Ele disse que ele plantou, mas por ele ter uma vida de comunhão com Apolo ajudou ele a regar. Nós vamos ver isso na prática daqui a pouco. Mas quem dá o crescimento é quem? O Senhor. Agora me diga uma coisa, o Senhor, ele pode dar crescimento a uma semente que não foi plantada? Não. Se a semente estiver na gaveta, não tem crescimento. Se a semente estiver no pote, não tem crescimento. Se a semente estiver na geladeira, aquele lugar fresquinho, guardado, não tem crescimento. Só tem crescimento se plantar. Aí Paulo disse, olha, eu recebi a semente, mas eu plantei. Apolo regou. E quantos frutos Paulo viu, irmãos? Através da semente que ele plantou. Foi ou não foi? Então, irmãos, nós precisamos plantar para poder a palavra germinar, a semente germinar.
Alguém pode dizer, irmãos, mas é muito difícil. Claro, irmãos, que é muito difícil. Porque a semente, ela precisa ir para a terra. E na terra ela precisa ser sufocada para poder ela germinar. Você está entendendo aquele confronto que Paulo disse assim, ó, miserável homem que sou. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, isso eu faço. Quem me livrará do corpo desta morte? Aquilo ali era a semente sufocando o ego de Paulo. A semente estava matando Paulo, irmãos. Para que ele pudesse depois dizer, eu também plantei. A semente tem sufocado você? Se não tem, precisa sufocar. Para você sair da liberdade de dizer, Hakuna Matata. Para você sair da liberdade de dizer, isso não tem problema. Para Paulo, irmãos, tudo se tornou um problema. A lei se tornou um problema. A sua posição se tornou um problema. A sua cultura se tornou um problema. A sua forma, irmãos, assim, feroz de agir, enérgica, violenta, se tornou um problema. Paulo precisava mudar, irmão, toda a sua vida, todos os seus costumes. Sabe o que é isso? Morrer. Você que conheceu o Senhor e ainda quer cultivar a sua maneira de viver, sem tirar nada dela, saiba que você vai ficar só. Porque se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele fica só. Ele precisa, irmãos, ir para a terra e sufocar para poder germinar. Quando ela é colocada na terra, ela tem 2 caminhos a seguir. Preste atenção. Quando a semente é colocada na terra, ela tem 2 caminhos a seguir. Ou ela força a terra e eclode da terra e começa ali a se tornar uma planta, ou ela morre. Então, quem é responsável pela semente que foi plantada em você? Diga assim, eu. Você vai querer que ela exploda essa terra dura, seca, que você tem cultivado, que é o seu coração? Para que ela se torne essa planta, para que ela se torne essa árvore frutífera? Ou você vai querer que ela seque e morra? Queridos, o Senhor confiou nessa terra. Você já observou que em quase 8 bilhões de pessoas existentes no planeta Terra, Deus foi direto a você e fez em você um plantio de uma semente? Às vezes a gente não pensa nisso. Nós somos tão egoístas, tão egóicos, tão prepotentes, nos achamos tanta coisa, que achamos que Deus não fez quase nada em nos escolher entre quase 8 bilhões de pessoas. Já dentro de um planetazinho desse tamanho, entre as Via Lácteas, não era nem para nós sermos notados por Deus. Nós somos um cisco no meio do universo, em se tratando de planeta. Agora pense nesse planeta, um povinho dentro dele, aos olhos de um Deus gigantesco que contempla todas as coisas. Ele conseguiu enxergar você justamente nesse ponto e te entregou uma semente para que você pudesse plantar. Talvez você ainda não viu a vida por essa ótica, porque nós nos tornamos um gigante maior que o universo. E que Deus não tinha como não nos notar. Com a nossa esplêndida bondade. Não foi assim. Não foi assim. Foi muito diferente. O Evangelho, irmãos, ele só cresce, ele só prospera quando ele deixa de ser apenas uma ideia. Talvez
Talvez nós estamos ainda vivendo a vida do reino, tendo o Evangelho como sendo apenas uma ideia. E enquanto o Evangelho for apenas uma ideia para nós, esse Evangelho não vai crescer e nós não vamos crescer com ele. É apenas mais um dia que vamos ali chato, sentar, ouvir alguém falar, cantar alguns louvores, ficar ali, é cansativo, é ruim, é longe, é distante, é isso, é aquilo. O que é isso? Uma ideia. Uma ideia de Evangelho. Mas quando você entender que o Evangelho é uma semente, que para onde você carrega, você vai trabalhar, você carrega, você vai estudar, você carrega, você está em casa dormindo, você carrega, você está lavando os pratos, você carrega, não se desgruda mais de você, porque não é uma ideia, é um propósito de crescimento, de prosperidade. Tirar você dessa condição, desse homenzinho, dessa mulherzinha que se envolveu numa vida de pecado através do patriarca Adão e te dá uma vida semelhante à do Pai. E você olha na água e vê a imagem e a semelhança de Deus. Não deixe, irmãos, que o Evangelho seja apenas uma ideia. Uma ideia, nós deixamos ela onde queremos. Quando nós temos uma ideia que nós vamos para algum lugar, que aquela ideia não é conivente com aquele lugar, nós deixamos aquela ideia de lado. Vamos pensar nela no outro momento. O Evangelho não é uma ideia. Não é um idealismo. O Evangelho é um propósito que precisa acontecer em nossas vidas com realidade, para que nós possamos ter uma vida de prosperidade, crescimento, através do Evangelho. Então preste atenção. Vamos entender, irmãos, que isso aqui é uma semente. Parecido com feijão. Mas vamos dizer que isso aqui é uma semente. Então, isso aqui é o que nos foi entregue. Pode ser que quando isso nos foi entregue, nós absorvemos ela como uma ideia. Não tem problema. E quando você receba o Evangelho, você entenda que é uma ideia. Porque uma ideia, ela pode crescer. Mas se ela se tornar e permanecer apenas ideia, ela não passa do seu formato. Mas aí quando nós recebemos esse Evangelho, ela veio ainda como um formato de uma ideia. Olha, alguém disse que naquele lugar existe um Jesus que salva, que cura, que batiza, que resolve problemas. É uma ideia, não é? Você estava numa situação onde você estava precisando de tudo isso. Houve um tempo que você precisava de cura? Sim ou não? Houve um tempo que você precisava de salvação? Sim ou não? Se você disser que não, irmãos, o Senhor não vai querer salvar porque você já está, nessa condição. Houve um tempo que você precisava, irmãos, de tantas coisas que Deus oferece? Sim. Então você recebe uma nova ideia. Que ideia é essa? O Evangelho. A semente. Alguém chegou e entregou para você. Foi assim ou não foi? Você pode até dizer, não, Edivaldo, comigo não foi assim. Eu ia passando na rua fulano de tal, tinha uma igreja aberta, eu entrei, me sentei, assisti o culto, quando terminou, fizeram o convite, eu fui para frente e aceitei Jesus. Mesmo assim, alguém transferiu a semente para você. Alguém orou por você. Alguém intercedeu por você. Alguém transmitiu para você a palavra de Deus. E nesse momento você recebe a ideia. Foi para isso que o Senhor nos deu a semente? Não. Ele deu para que essa semente, aqui, ó, é a terra. O que é essa terra? Essa terra é o seu coração. Então essa semente foi colocada dentro, no profundo do seu coração. De tal maneira que às vezes você nem deixa que ela saia.
Quando é que isso acontece? Quando você se torna amigo do Evangelho. Não bebe, não fuma, não dança, não adultera, não faz isso, não faz aquilo, mas também ninguém vê a expressão do Pai em você. Você guardou a semente, arranjou um título para você, mas não deixa que essa semente ela se torne uma árvore e nem dê frutos. Você sufocou essa semente dentro de você. Você ficou apenas como uma boa ideia na sua cabeça. Mas aí essa ideia, ela precisa fazer o quê? Ela precisa ir forçando essa terra. Ela precisa ir rompendo. Veja bem, irmãos, as camadas do seu coração. Observe nessa metáfora aqui que não é fácil. É apenas uma semente. Olha as camadas que ela precisa romper para poder sair. Para poder ser externada, exteriorizada. Ela rompe a camada do ego, ela rompe a camada do vício, ela rompe a camada da maldade, ela rompe a camada do pecado, ela sai rompendo. Essa semente, irmãos, ela tem força. Basta que você dê o lugar. E ela sai rompendo. Mas quando ela sai do seu coração, ela não sai como uma árvore, irmãos, ela sai como uma linha. Uma linhazinha fininha. É assim que a árvore começa a crescer, não é? Então, o que foi que já começou a acontecer aí? Já começou a acontecer o processo de quê? De crescimento. O que é essa linha que sai daqui? É a prosperidade. Prosperidade. Ela começou a acontecer. Por quê? Porque ela já rompeu a camada do seu coração. As camadas do seu coração. Ela já está podendo ser vista. Quando alguém olha para você, já pode ver em você um fiozinho da semente que foi plantada. É um processo, irmãos. Não pense que aceitei Jesus hoje e amanhã você já é a celebridade do céu, não. Sai com uma linhazinha fininha. Alguém vê para você, olha para você e já vê que a semente começou a crescer. E crescer o quê? Prosperidade. Você está conseguindo entender, queridos? Você precisa ter uma vida de prosperidade através do crescimento da semente que foi plantada em você. Alguém olha para você e diz, olha, começou a crescer. Eu já vejo que a fala dela é diferente. Eu já vejo que a maneira dela agir é diferente. Eu já vejo que ele perdoa mais. Eu já vejo que aquelas palavras que tanto eles falavam já não falam mais. Eu já vejo que a casa já se abriu. Eu já consigo sentar com ela na mesa, tomar um café e falar de Jesus. E o que foi que aconteceu? Começou a crescer. Já é uma árvore? Não é uma árvore. Mas aí o que é que acontece? Cada dia mais ela vai engrossando. E ela vai crescendo. Quanto mais, irmãos, nós alimentamos essa semente que foi plantada em nós, mais ela vai tomando uma forma robusta em nossas vidas. Mais nós vamos crescendo em Deus. Mais nós vamos tendo uma vida de prosperidade em Deus. E mais Deus vai poder ser visto em nossas vidas, em nossas casas. Porque enquanto isso não acontece, quem chega em nossa casa não pode ver a semente sequer. Porque ela está plantada no profundo do nosso coração. Mas aí, quando ela cresce, ela vai se tornando o quê? Uma árvore. Preste atenção como é o processo do Evangelho em nós. Já não é mais a semente, já não é mais a plantinha, mas já é uma árvore. Terminou o processo? Não. Porque essa árvore ela está sem fruto. Uma árvore sem fruto só serve para que as aves possam se aninhar nela. É ou não é? Mas aí o que é que acontece? De repente acontece um fruto. Fechou o processo. Depois acontece outro fruto. E outro fruto. E quando menos espera, a sua casa, a sua vida, a sua família está cheia de frutos dessa
semente que foi plantada um dia no seu coração. É assim, amados. Isso é natureza. Tem mágica nisso aqui? Tem mágica nisso aqui, irmãos? Tem processo sobrenatural nisso aqui? Não. Então o evangelho em nós não é aquela coisa que eu estou esperando o dia. Caiu, aconteceu. Eu agora acordo, sou um super-homem, uma super-mulher. Eu agora sou um super-crente, não peco, não falho, não minto, não faço, aconteça. Não é assim. É natural. Precisa ser regado. Precisa ser cuidado. Precisa ser rompido as camadas. Alguns corações têm menos camadas, outros têm mais camadas. Aqueles que têm mais camadas, a semente demora mais a romper. Mas o que é que tem que acontecer? Nós não podemos interromper o processo. E aí, quando isso acontece, nós conseguimos entender que tal qual a natureza, tal qual a nossa vida no reino de Deus. Tal qual isso acontece de forma natural, tal qual isso acontece de forma espiritual. Então, queridos, nós não podemos fugir desse processo. A semente é a única coisa, irmãos. A semente é a única coisa que fala com o futuro. Nada mais nessa terra fala com o futuro, só a semente. Porque a semente fala com o quê? Com o resultado da árvore. Tudo fora isso não tem realidade. Se não plantar, não tem futuro. Se uma mulher decidir não ter filho, se um casal decidir não ter filho, o seu DNA está encerrado ali. Não tem futuro para ele. Vai ter um sobrenome dos antepassados, mas não vai ter uma reprodução do seu DNA, porque não plantou. Se não plantar, não tem futuro. Se você deseja colher um fruto, por mais que você tenha sementes na sua casa, se não plantar, não tem futuro. Então a semente é a única coisa que fala com o futuro. Se você desistir de plantar, irmãos, você vai desistir do futuro. O nosso futuro depende do quanto que nós plantamos todos os dias a semente que o Senhor nos deu. Amém? Senhor Jesus. Então, irmãos, para prosperar, deixa, irmãos, que a semente cresça em você. Deixe que ela tome forma. Deixe que ela absorva aquilo que você tem alimentado nela, para que ela possa eclodir do seu coração. A palavra nos mostra, nessa parábola, a linguagem do futuro. Qual será o nosso futuro? O nosso futuro é aquilo que nós plantamos todos os dias. É isso que ela tem nos falado. Preste atenção, queridos, nisso. Tem gente que tem muita terra. Tem gente que tem muita terra. Quem é pessoas que têm muita terra? São pessoas que têm muitos amigos. São pessoas que têm uma parentela grande. São pessoas que estão envolvidas num movimento onde tem repleto de pessoas. Tem gente que tem muita terra. Tem gente que a sua casa é cheia. Tem gente que tem, irmãos, facilidade de adquirir pessoas para estar com ele. Então essa pessoa tem muita terra, mas ela não tem semente. As pessoas estão com eles, as pessoas frequentam a sua casa, as pessoas estão no seu ciclo de amizade, as pessoas fazem parte daqueles 10 milhões de seguidores ali do Instagram, mas ela não tem uma semente para semear nessa terra. Presta atenção. E isso o que é que acontece? Não vai fazer com que ela seja uma pessoa próspera. Mas tem pessoas que têm muita semente.
São pessoas que lêem a Bíblia, que estudam, que buscam se formar, é teólogo, é mestrado, é doutorado, busca conhecimento, lê 2 livros por mês, todos os dias está lendo, buscando até na própria palavra, e ela se enche de semente. Mas ela não tem uma terrinha para plantar essa semente. Não tem ninguém ao seu lado. Ela não tem amigos, ela não tem ninguém que esteja próximo a ela, ninguém quer chegar junto dela, então ela é uma pessoa escassa de terra. E ela pega essa semente e se torna um tolo. Ela pega essa semente e ela guarda. E a semente guardada por muito tempo, ela seca e estraga. Então preste atenção no equilíbrio, irmãos. Não adianta ter muita terra sem semente. Então não adianta a quantidade de amigos que você tem. Deus não está preocupado com isso. Deus não está preocupado com aquela listinha do Instagram, não. Deus não está preocupado com a sua casa cheia, a sua parentela, aquelas festas de finais de ano, nada disso. Isso são apenas terra. Terra sem semente não serve. Então não adianta ter muita terra e não ter semente. Mas também não adianta todo dia orar, buscar, se encher e você nunca transmitir isso para a vida de alguém. Ter muita semente e não ter terra. Então a terra só serve para quem tem semente. E a semente só serve para quem tem terra e planta. Está bem claro, irmãos? Está bem claro? Isso aqui, ó, é a terra. É o que nós chamamos de mundo. É a vida secular. Aqui estão envolvidas todas as coisas que há no mundo. Todos os conjuntos de coisas que há no mundo. O trabalho, o estudo, o dia a dia, o lazer, o entretenimento, a família, a alimentação. Tudo está contido aqui. Isso aqui é o mundo. O Senhor viu que nisto aqui não havia possibilidade de ter salvação. Ele não poderia plantar aqui, porque tudo que se planta no mundo relacionado ao reino morre. É tóxico. É uma terra sem nutriente. O mundo não tem nutriente para plantar as coisas do reino. Então o que foi que ele fez? Ele criou aqui o mundo, ou melhor, o reino. Aqui é o mundo, aqui é o reino. E agora o que foi que ele nos fez? Com aqueles que estavam aqui no reino, ele entregou cada um uma semente, para que nós pudéssemos ir aqui no mundo, que está vizinho, e plantasse essa semente num coração aqui, ó, numa terrinha aqui. Quando essa semente é plantada aqui e é cultivada, essa planta não sobrevive aqui. Ela tem que ser transportada para cá. É simples, irmãos. Não tem como uma planta que recebeu a semente sobreviver nessa terra. Então você pega esse vasinho com essa semente dentro ainda e traz ela para cá. Isso é o nosso papel no reino. O Senhor não nos fez para ficar só circulando aqui dentro do reino. E assim você vai. Pega um, pega outra, e outro pega outro, e outro. E aqui vai permeando o reino. Está pronto o processo? Está pronto esse processo? Falta o quê? Falta o quê? Crescimento. Mas, irmãos, preste atenção. No centro desse reino aqui, ó, o Senhor se colocou como uma grande árvore, descrita lá ainda em Gênesis, no Bereshit, no começo de tudo. Ele é a árvore que está plantada no centro do reino, para que todos que entrem possam se alimentar dele. Então, enquanto nós estivermos mesmo no reino, mas não estivermos caminhando em direção ao centro, nós ainda não estamos no processo de crescimento no Senhor, ou melhor, de prosperidade. Então, queridos, não basta só sair do mundo e vir para o reino. Muitos estão conformados porque saiu do mundo e está no reino.
Você é quem? Não, agora eu sou crente. Você é o quê? Não, agora eu sou cristão. Agora eu sou evangélico. Agora eu pertenço a uma comunidade tal. Isso é verdade, mas você ainda está por aqui. Ó. Você precisa caminhar em direção ao centro. Preste atenção. Não é só ser plantado no reino, mas é necessário que você caminhe em direção ao centro. Porque no centro está a vontade de Deus. No centro está o governo de Deus. No centro está a pessoa de Deus. Então, queridos, eu quero encerrar aqui perguntando a você onde você está nesse processo. Você ainda é daqueles que está aqui, vizinha o mundo, visita o mundo, volta para cá, visita o mundo, volta para cá, visita, volta, porque no mundo tem coisas boas. Só não tem coisas que fazem crescer. No mundo tem coisas maravilhosas, só não tem coisas que não são tóxicas. No mundo, irmãos, tem coisas espetaculares, só não tem coisas que te levem ao centro do reino de Deus. Então, o que é que acontece? Cada dia que passa, você precisa caminhar em direção ao centro. Porque só consegue, irmãos, resgatar quem está no mundo, quem visita o centro do reino de Deus. É lá que está toda a capacidade para o homem. Não pense que é naquele título que você recebeu de crente, não. Isso aí não serve para nada, irmãos. Deus, ele olha para o homem. Intenção, motivação e desejo. E tudo isso só é curado quando nós chegamos no centro. Então veja que é uma caminhada. Saímos do mundo, vamos para o reino, mas do reino precisamos caminhar em direção ao centro. Quando chegamos no centro, nós adquirimos o que é necessário para ir buscar aqueles que estão no mundo. E nós fazemos esse caminho de volta, agora totalmente capacitados a trazer aqueles que vão se tornar plantas frutíferas do reino de Deus. Irmãos, que essa palavra possa verdadeiramente ganhar os nossos corações. Chega, irmãos, de ser apenas teatrais. Chega de ser apenas pessoas que carregam consigo títulos em seus crachás pendurados no peito. Vamos ser aqueles que têm coragem de ir e voltar, e quando voltar, trazer pessoas resgatadas em nossos ombros para viver a realidade do reino de Deus. Amém? Jesus é o Senhor.